Projeto de lei da Câmara, número 54, que dispõe sobre o planejamento de ações de política agrícola. É importante ressaltar que a relatora é a presidente da Comissão de Agricultura do Senado, senadora Ana Amélia, que eu peço um pouco de atenção. Ela está ali numa conversa com o colega Ataídes. Mas, senadora Ana Amélia, o item 5 da pauta trata do projeto de lei da Câmara 54, que dispõe sobre o planejamento de ações de política agrícola. Vossa Excelência, como presidente da comissão e relatora da matéria, por isso eu chamo a atenção, deu parecer favorável, de número 712 de 2015, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, oferecendo um substitutivo. Não foram oferecidas emendas perante a mesa. E a discussão do projeto, eu faço, passando a palavra para a colega senadora Ana Amélia. Eu penso que é uma matéria pacífica, que já vem com o parecer dela mesma e que a gente pode pôr imediatamente em apreciação no plenário. Com a palavra para discutir, senadora Ana Amélia. Esse projeto foi bastante examinado, a autoria do deputado Alceu Moreira. Em síntese, presidente Jorge Viana, as operações enquadradas são aquelas a que se refere ao artigo 15, mutuários do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O artigo 29, devedores dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o FNO, FNE e FCO. E o artigo 30, demais devedores dos fundos constitucionais que não se enquadrarem em outros dispositivos da Lei 11.775 de 2008. O PL 6.263, de 2009, deu origem ao PLC, em análise, foi apresentado na vigência da alteração da Lei 11.775, de 2008, promovida pela Lei 11.922, de 13 de abril de 2009, que exigia a liquidação integral da dívida renegociada como condição para que o produtor rural renegociasse sua dívida relativa a certas operações de investimento. Na prática, sob essa condição, o produtor ficaria impedido de contratar nova operação de crédito. Naquele contexto, com a pretendida revogação, no entanto, haveria nova oportunidade para que os agricultores, familiares no caso, contratassem novas operações de investimentos no âmbito do crédito rural. Ocorre que a Lei 12.380, de 10 de janeiro de 2011, alterou os 3 dispositivos objeto de alteração do presente PLC para determinar que ficaria impedido de nova contratação de empréstimo o mutuário, até que amortizasse integralmente as prestações, parcelas do principal acrescidas de juros previstas para o ano seguinte ao da realização da renegociação. Em outras palavras, desde 2011, a exigência recai apenas no cumprimento do pagamento da primeira parcela do refinanciamento para a contratação de novo empréstimo de crédito rural. Neste contexto, com a aprovação do PLC 87 de 2015, desapareceria qualquer restrição à tomada de novos empréstimos, mesmo que o mutuário não tenha implementado o pagamento da primeira parcela como a lei exigia. Como medida é meritória e não traz implicação fiscal direta. Aí o detalhe, presidente, a medida não traz implicação fiscal direta, uma vez que não ocorreria aumento de despesa pública, sendo avaliada no caso a caso a situação do tomador do crédito, entendemos ser oportuna a sua aprovação. Isso beneficia e teve apoio amplo da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, então esse é o nosso substitutivo apresentado aqui. Então, agradeço, senhor presidente. Na verdade, o relator ad hoc foi o senador Blairo Maggi. Senadora Ana Amélia, eu agradeço a Vossa Excelência e, senador Blairo, inclusive já eu tenho um outro item. Vossa Excelência é o relator. E o outro, o senador Zé Medeiros, eu até informo.
o que Vossa Excelência é relator, senador Blairo, e eu vou chamar e dar a palavra para Vossa Excelência, o item 6, projeto de lei da Câmara que revoga os dispositivos da Lei 11.775, de 17 de setembro de 2008. Ele revoga impedimentos à obtenção de novos créditos de investimento rural por aqueles que renegociam dívida. Mas esse é o próximo item que eu vou dar a palavra para Vossa Excelência. Por enquanto, estamos apreciando o item 5, que é o projeto de lei da Câmara número 54, que dispõe sobre o planejamento de ações de política agrícola, que tem como relatora a senadora Ana Amélia, que acaba aqui de só reafirmar o posicionamento dela, que já veio junto com o relatório. Eu poria em votação, em seguida iria para o próximo item. Tem também o do senador Zé Medeiros, que trata do uso de faróis durante o dia. Senadora Ana Amélia, com a palavra. Eu quero acrescentar aqui, senadora, o voto, né, que foi apresentado. O que nós apresentamos como substitutivo é o artigo 1º, a Lei 8.171, de 17 de janeiro de 91, que passa a vigorar, acrescida do seguinte artigo. Artigo 10A, o poder público implementará ações de política agrícola em todo o território nacional, segundo estratégias... Senadora Ana Amélia, a senhora está lendo o relatório de outro projeto. É tanta coisa que a gente faz. A senhora está lendo o relatório que é o meu relatório. É o seu relatório, exatamente. Nós temos... 54, é o 54. É o projeto de lei número 54, 54 tá aqui. Da Câmara. O item que Vossa Excelência está se referindo é o próximo, que eu vou pôr em apreciação imediatamente. É que a assessoria... ela quer que eu faça também o relatório que cabe ao senador Blairo. Vamos deixar o do senador Blairo para... O meu deixa que eu cuido. É usurpação de poder. É o ativismo da nossa senadora Ana Amélia. Estamos só examinando o 54, que trata das parcelas do pagamento do crédito rural. Simplesmente isso. Obrigada, presidente. Exatamente. Presidente, para encaminhar. Senadora Lúcia Vânia, com a palavra. No momento em que apreciamos o projeto de lei 54 de 2015, quero destacar a importância da matéria que trata do planejamento de política agrícola nacional. Entendo ser meritória a matéria, visto que o planejamento da política agrícola nacional promoverá uma melhor alocação de recursos públicos e privados, aumentando a sua eficiência. Igualmente importante e pertinente é a emenda apresentada pela senadora Ana Amélia, que promove inovação na legislação para manter a coerência e a coesão à matéria, a Lei 8.171 de 1991, conhecida como Lei Agrícola. Assim, senhor presidente, declaro favorável ao projeto PLC número 54 de 2015, na forma do substitutivo apresentado pela senadora Ana Amélia. Muito bem. Eu não sei se a senadora Ana Amélia quer ainda fazer alguma manifestação, que é a relatora, para que eu ponha em votação. Eu quero agradecer à senadora Lúcia Vânia, exatamente porque atende o Centro-Oeste, ele atende o Nordeste e todos os fundos constitucionais. Então, eu penso que a matéria foi pacificada, há a compreensão e o apoio dos senhores parlamentares para essa matéria, nesse substitutivo que nós apresentamos para aperfeiçoar exatamente a produção. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, a senadora Simone Tebet e, em seguida, me parece, o senador Caiado, é isso? Já que o senador Valdemir Moca, que é não só da comissão, mas também o grande defensor do agronegócio do meu estado, não se faz presente, eu não posso deixar de parabenizar o autor e a relatora, a senadora Ana Amélia. Acho que esse projeto é de fundamental importância e fico muito feliz que tenha estabelecido um prazo razoável de 1 ano para que o Poder Executivo possa implementar essa política pública voltada realmente a criar um planejamento voltado a esse setor, que sem dúvida nenhuma é o grande setor que alavanca o desenvolvimento de qualquer país, de qualquer nação. Especialmente porque esse plano, conforme eu estou vendo aqui pelo projeto, ele tem que ter ações essenciais naquilo que é mais caro para o setor do agronegócio, que é no sentido de se ter realmente um planejamento que se refere ao crédito rural, a comercialização desses produtos, na questão do seguro rural, zoneamento agrícola, defesa sanitária animal e vegetal, o apoio
das cooperativas, que é muito importante, principalmente para o meu estado de Mato Grosso do Sul, além do fomento à agroindústria, à assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária. Portanto, eu quero parabenizar o autor, parabenizar a nossa relatora, não só em nome do senador Valdemir Moca, mas em meu nome, em nome do estado de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste. Senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, este projeto é originário da Câmara dos Deputados, é de autoria do deputado Alceu Moreira, e a nobre relatora, a senadora Ana Amélia, que preside com muita competência e tem o apoio unânime da Comissão da Agricultura, ela teve a incumbência de relatar o projeto, onde ela incluiu pontos importantes, que é tudo aquilo que o produtor rural sonha, de poder ter um planejamento a longo prazo, que é exatamente este o objetivo que a senadora Ana Amélia deixa bem claro para definir regras, planejamento de uma safra, de crédito, do seguro, do estoque regulador, enfim, de várias disposições, de várias situações que a agropecuária brasileira depende tanto para poder ser ainda mais competitiva no cenário internacional. Eu quero aqui não só cumprimentá-la, mas também a Vossa Excelência por ter colocado na pauta o projeto tão relevante quanto este. Nossos cumprimentos à nossa relatora, senadora Ana Amélia, e o setor rural agradece enormemente essa possibilidade real de termos, a partir de agora, aquilo que chama um plano plurianual capaz de poder definir metas para o setor. A posição dos democratas é favorável pela aprovação. Encerrada a discussão, votação da emenda número 1 da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que tem preferência regimental. As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o substitutivo apresentado pela senadora Ana Amélia, fica prejudicado o projeto. Se não houver, e aí eu peço a atenção dos líderes, já que tivemos a manifestação de vários, essa matéria, ela iria... Sim, eu faço questão até de reler toda a composição do substitutivo, para ficar bem claro, embora todos os senadores, eu quero agradecer muito à senadora Lúcia Vânia novamente, senador Ronaldo Caiado, o próprio senador Blairo Maggi, senadora Simone Tebet, que falou pelo querido amigo Valdemir Moca, que só está ausente pela perda da mãe, ocorrida ontem pela manhã. Dizer que, nesse caso, o artigo 10A, o poder público implementará ações de política agrícola, e foi o que foi mencionado pelo senador Caiado, em todo o território nacional, segundo estratégias, objetivos e metas definidos num planejamento prévio a ser elaborado, aprovado e divulgado, abrangendo períodos não inferiores a 2 anos. Parágrafo único. O planejamento de que trata este artigo abrangerá, no mínimo, as ações governamentais voltadas ao crédito rural, à comercialização de produtos agropecuários, ao seguro rural, à redução do risco inerente à atividade agropecuária, ao zoneamento agrícola, à defesa sanitária animal e vegetal, às cooperativas, às agroindústrias, à assistência técnica, à extensão rural e à pesquisa agropecuária. Então, nesse sentido, e o artigo 2º, o primeiro planejamento a ser elaborado com base no artigo 10A da Lei 8.171, de 17 de janeiro de 1991, deverá ser aprovado e divulgado em até 1 ano após a data da publicação dessa lei. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, é para dar todo o texto que nós preparamos para clarear bem os nossos colegas senadores. Muito obrigado. Eu peço, inclusive, que Vossa Excelência fique, porque essa matéria, de alguma maneira, regimentalmente, ela ainda teria que ser encaminhada para a comissão diretora, onde eu trabalho como vice-presidente. Mas, se tiver acordo, eu vou pôr em apreciação, nós podemos apreciar a matéria imediatamente e ela seguir para a Câmara. Depois do senador Crivella, eu vou fazer essa proposta ao plenário. Senhor presidente, apenas para pedir a Vossa Excelência, há um requerimento sobre a mesa que fala sobre, o 232, fala sobre levar o projeto do Estatuto dos Animais para a Comissão de Economia. E um requerimento nosso pedindo que Vossa Excelência indefira isso, porque a matéria não tem nada a ver com a Comissão de Economia e isso acaba atrapalhando a tramitação.
Se Vossa Excelência puder votar em votação, eu ficaria muito agradecido. Senhor presidente. Eu gostaria só, voltando ao tema, senador, de solicitar, então, o entendimento das lideranças para dar esse apressamento que Vossa Excelência recomendou. Estou sugerindo porque eu entendo que uma matéria dessa importância, nós podemos concluí-la aqui nessa sessão, se não tiver nenhuma objeção dos líderes. Senador Otto Alencar, e depois eu vou pôr em apreciação. Senhor presidente, peço a Vossa Excelência que me permita registrar hoje, no dia 27 de abril, o aniversário da cidade de Utinga, na minha região, na Chapada Diamantina. Mandar um abraço ao prefeito Alberto Muniz, aos vereadores, a toda a população. Município muito importante, onde nasce um dos principais rios afluentes do Rio Paraguaçu, que abastece a cidade de Salvador. E é uma região belíssima, onde nós temos uma convivência muito grande. E região também que eu nasci com muito orgulho, num povo bom, hospitaleiro. Tanto parabéns, Utinga, pelos seus 63 anos de emancipação política. Muito bem. Nós vamos concluir a apreciação dessa matéria. Ela foi aprovada, o substitutivo que a senadora Ana Amélia traz, que diz respeito ao planejamento agrícola, que autoriza o governo a fazer um melhor planejamento. Então, se não houver objeção do plenário, passaremos imediatamente ao turno suplementar. Eu gostaria só de manifestação dos líderes, se há concordância. Senador e líder Eunice. Eu estou sem voz, mas pelo PMDB eu concordo e aplaudo a senadora. Muito bem. O PRB encaminha sim. PR encaminha sim, presidente. Podemos seguir. Então, temos a manifestação favorável e eu, como autor da ideia de apreciar, auxiliando aqui o trabalho da relatora, ponho em apreciação, poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão, discussão do substitutivo em turno suplementar, encerrada a discussão. Sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem votação, nos termos do artigo 284 do Regimento Interno. A eficiência do Bandeira e da equipe aqui é extraordinária. Eu sugeri isso, imediatamente eles prepararam o processamento da matéria e eu, então, tomo a decisão de que, com base no posicionamento do plenário, que a matéria volta aprovada para a Câmara dos Deputados. Muito obrigada, presidente. Disso contribuímos para aquilo que Vossa Excelência, ao abrir essa sessão, disse: a despeito dos problemas que temos e da comissão especial, continuamos tendo que fazer uma pauta produtiva e é o que acabamos de fazer agora. Muito obrigada.